Shalom, amados. Meu nome é Gilmara, sou intercessora, pastora, ministro libertação e cura. Eu tive um sonho profético mês passado, uma visão, e passei por alguns grupos de intercessão e alguns grupos de pastores que faço parte, e daí fiquei de gravar esse vídeo. Foi dia 8 de março de 2024. Esse sonho que eu tive, essa visão que eu tive, era algo que daria início, se desencadearia a partir da segunda quinzena de abril. Por que eu sei que é abril? Porque nessa visão eu estava conversando com uma pessoa que é o presidente da associação do condomínio, né, dos moradores, e estávamos fazendo umas tratativas sobre a composição da nova diretoria. Estávamos conversando. Então eu sei que, inclusive, hoje teremos reunião da diretoria sobre as tratativas da nova composição. E eu via uma situação, eu via uma aeronave que ela baixava no solo para pegar umas pessoas. Aparentemente, parece que ela estava indo pegar, resgatar, retirar, arrancar algumas pessoas de um lugar. Parecia que era 2 pessoas, alguma coisa assim, mas ela estava indo como se fosse arrancar. Mas quando ela subia, ela já subia, eu vendo um cenário de guerra. Eu via um cenário de guerra onde tinha muitos escombros, muitos buracos na rua, muito trânsito, e eu via que isso era lá na cidade de São Paulo. Eu via que era a cidade de São Paulo, isso eu sabia identificar. Eu via que tinha muito trânsito, porque as pessoas não conseguiam ir para frente, voltar para trás, não conseguiam, e não sabiam o que estava acontecendo. E aí nós, um grupo de pessoas, tínhamos um grupo, tinha profetas, pastores, apóstolos, tinha missionários que estavam trabalhando, tinha um grupo de enfermeiros, né, de médicos trabalhando para dar um apoio. Tinha como se fosse uma trincheira, entenda, uma trincheira, eu entendo como algo até espiritual, para onde as pessoas eram escondidas. Não digo que necessariamente era uma trincheira, mas como se fosse uma avenida aberta, né? É como se fosse uma avenida, como se eu estivesse vendo uma avenida na Zona Leste, ali na região da Anhanguera, alguma coisa assim. Não estou dizendo que é lá, tá? Mas é como se fosse assim. Mas eu via ela aberta, como se fosse virava um local de apoio, como se aquela região virasse um local de apoio, era isso que eu via. E de alguma forma, nós queríamos ajudar, mas não sabíamos nem como. E ali eu encontrava algumas pessoas ajudando, encontrava uns homens de Deus, umas mulheres de Deus ajudando, e tinha um grupo de enfermeiros, de médicos ajudando. Separado, pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta sendo medicada, e eu ouvia comida seca. E eu ficava assim, como comida seca? Eu queria entender, eu não estou entendendo o que é como comida seca, ajudar com comida seca. Sim, porque vocês estão no meio de um caos, no meio de um trânsito, onde você não tem um lugar para cozinhar, no meio de uma situação que não vai ter um lugar para cozinhar. Então, eu via como se fossem saquinhos com preparado comidas secas. Aí depois eu fui pesquisar sobre isso, tem muita coisa aqui de comidas secas que tem muitos nutrientes, né, desde semente de abóbora, que tem muitos nutrientes, muitas propriedades, muitos benefícios. E eu até depois comentei com a minha mãe e falei, olha, a gente precisa preparar, a gente precisa comprar e ver quais são as comidas secas que dá para servir numa emergência, para uma pessoa não passar, ficar com fome, não desfalecer de fome, e também uma água. Eu via pessoas servindo, trazendo água, eu via pessoas preparadas trazendo água, mas eu via poucas pessoas trazendo alimento como comida seca. Por exemplo, se leva um pacote de bolacha para uma pessoa que tem diabetes, essa pessoa já vai estar ali comprometendo o seu sistema, né? Então, nós tínhamos que estar preparados. Por que eu estou passando isso?
Antes de ter aquela situação lá de Mariana, tinha tido uma visão também onde havia uma água barrenta levando casas inteiras, famílias inteiras. E quando aconteceu, entramos em intercessão, não sabia exatamente aonde era. Uma outra intercessora da nossa igreja, quando eu tive essa visão, na mesma época, ela falou assim: eu vi alguma coisa acontecendo em Minas Gerais. Na mesma época, a gente estava numa reunião de intercessão e a irmã Dilma falou assim: olha, eu vi, pastor, eu vi Minas Gerais, eu ouvi Minas Gerais. Eu ouvi muito claro. E aí, bom, vamos orar, vamos orar. E quando nós entramos nessa situação, quando aconteceu essa situação, né, lá de Mariana, quando aconteceu da barragem romper, meu esposo sentiu e lançou um desafio, sentiu de fazermos alguma coisa como cristãos, e lançou um desafio para a igreja, para levarmos água. Foi colhido água, levamos com caminhonete, alugou uma carretinha, tinha quase 1 tonelada de galões de água. No fim, na hora da gente sair, começou outras igrejas, outras pessoas que a gente nem conhece trazer muita coisa, trouxeram até a roupa, que não tínhamos previsto em levar roupa, mas nós não fomos nem para lá, porque já muita gente já tinha abastecido Minas. Aí meu esposo achou um lugar onde desemboca o Rio Mariana, que é no Espírito Santo, perto ali de Vitória, um lugar, vilarejo chamado Regência, se não me engano. Quando chegamos lá, não sabíamos para onde nós íamos. Chegamos lá à noite, 20 horas de viagem, dirigindo, revezando no volante. Quando chegamos lá, passamos na frente de uma igrejinha bem pequenininha, uma Assembleia de Deus, e vimos lá um pastor ajoelhado lá, e paramos e conversamos com a irmã na porta, que era a esposa do pastor, e ela falou: vou chamar ele. Eu falei: não, ele está orando, deixa ele. Ela falou: não, ele está orando por isso, ele está buscando isso, alguém que venha socorrer, porque era um vilarejo só de pescadores. Então foi muito atingido, porque acabou a pesca naquele lugar. E aí o pastor nos acolheu, abriu as portas, sobrevoamos ali, ele mostrou o tamanho da destruição que foi naquele lugar também, por causa dessa barragem que estourou lá, e chorou muito porque ele estava buscando. Lógico que aquele tanto de água, de roupa, não foi socorro para aquilo, mas foi uma parcela, foi uma resposta de um homem de Deus que estava ajoelhado orando, e Deus mandou a resposta para ele. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque nós somos resposta de oração de algumas pessoas que vão estar clamando, vão estar buscando. Não sei quando, não sei exatamente aonde, mas isso eu via, que era no Brasil, alguma coisa acontecendo no Brasil. E o que eu via? Comida seca. Então, se você puder, faça kits de comida seca. Faça kits, sim. Não me pergunte: mas vai acontecer? É São Paulo mesmo? Que lugar de São Paulo, da cidade de São Paulo? Quando vai ser? Deus não me falou quando vai ser, eu só sei que era algo que se desencadeava a partir da segunda quinzena de abril. Mas a direção faça assim, ore pelo Brasil. Ore por essas situações que estão acontecendo. Nós vimos agora ataque do Irã contra Israel. Nós estamos vendo guerras terríveis já, iminência de uma guerra mundial. Estamos vivendo uma iminência de uma guerra mundial, a qual nunca teve, porque até então se chamou de Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas de fato não foram guerras mundiais. Alguns países estão envolvidos, mas nós estamos numa iminência de uma guerra mundial, onde todos vão acabar sendo prejudicados e sofrendo. Mas o Brasil não vai ser atingido. O Brasil, ele tem a missão de paz, mas nós estamos num cenário político muito confuso no momento, e nós não sabemos qual vai ser a postura do Brasil nessa situação. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, a nossa função é orar por paz nessa situação, orar por paz em Israel, orar por aquela situação. Existem muitas pessoas também no Irã também que são inocentes, existem pessoas também na faixa de Gaza também que são inocentes, estão pagando com a vida, mas a palavra de Deus diz que nós temos que orar por Israel. Aqueles que abençoam Israel são abençoados, e nós temos que orar pelo Brasil, orar pelo cenário político do Brasil, orar pela nação brasileira.
Ah, mas não concordo com esse, não concordo com ele. Não importa que nós não concordamos. A nossa função não é nem concordar, a nossa função como intercessores é orar. Orar para que o Senhor venha com a espada dele, o Senhor venha com o seu anjo, ele, Senhor, mande miríades de anjos, que o Senhor venha com o seu anjo de justiça sobre o Brasil. Que o Senhor venha com seu anjo de poder e justiça limpando o Brasil. Limpando o Brasil de todo esse mal que nós estamos vivendo, de todas essas situações que nós estamos vivendo. Vocês entendem? Qual é a nossa posição? Mas só orar? Ah, é como ver uma pessoa que está desempregada ou passando por uma necessidade. Vamos orar? Mas nós precisamos fazer algo mais do que orar. Nós podemos fazer, nós devemos fazer algo mais do que orar. Nós devemos sim nos colocar na brecha e falar, Senhor, o que eu posso fazer mais? Talvez eu não tenha, mas eu posso ir atrás de alguém que tenha. Eu posso ir atrás de alguém que tenha o recurso. Nessa visão, eu via uma missionária, que inclusive ela não estava no local, ela estava a mais de 40, 50 quilômetros de distância, mas ela estava ajudando a alimentar, ela estava ajudando a preparar esse cuidado. Então, talvez nós não temos em valores, mas só a oração também é pouco. A oração é muito, a oração de um justo pode muito em seu efeito, mas nós devemos fazer mais do que orar, nós devemos nos preparar e preparar também a nossa casa, porque uma guerra ali no Oriente Médio, uma guerra que está acontecendo lá no Oriente, o que está acontecendo vai nos afetar no combustível, no gás, vai nos afetar de outras formas. Daqui a pouco o comércio internacional começa a ficar travado, isso vai desencadear muitas outras coisas. Também temos que nos preparar, mas acima de tudo, preparar a igreja do Senhor, preparar as pessoas para um tempo de arrependimento, para um tempo de salvação, porque vai vir a salvação do Senhor, mas vai vir a justiça do Senhor também. Vai vir a salvação do Senhor, mas vai vir o tempo de justiça de Deus. É tempo de falarmos do Senhor. Em tempo e fora de tempo, é tempo de pregarmos o evangelho de salvação, não o evangelho de prosperidade, o evangelho de salvação. A Bíblia diz que é tempo de falarmos, tempo e fora de tempo. Nós não devemos nos calar de falar do Senhor. Shalom, queridos, era isso que eu gostaria de passar para vocês. O que passar daqui já não foi o Senhor que me mostrou, tá bem? Deus abençoe.